seja convosco, o podcast oficial da Quadrangular. Boa noite, gente! Paz seja convosco. Esse é o podcast oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular. E como é bom ter você mais uma vez conosco aqui para mais um episódio todo especial. Seja muito bem-vindo. E não se esqueça de já curtir, tá, o vídeo de hoje. Também compartilhe. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho, porque daí toda vez que nós tivermos um conteúdo novo aqui, você será notificado e não vai ficar por fora de nada. Nós também estamos no Instagram e também no TikTok. Se você ainda não é um dos nossos seguidores, faça isso já. Aproveite aí o seu celular, já entra no nosso perfil, já entra no TikTok, começa a nos seguir. Mas vai lá rapidinho e volta, porque tem muita coisa bacana hoje, tá bom? E eu particularmente, estou muito feliz com o episódio de hoje, porque os assuntos de hoje têm a ver com com aquilo que queima no meu coração, né? Que me motiva. E depois de 5 anos, estou tendo a oportunidade aqui de receber, de conversar, que vai conversar comigo e com vocês, o pastor Fábio Brasil, mais conhecido como Fabinho. Paz, pastor, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje. É uma alegria tê-lo aqui conosco, viu? Oi, Débora. Olá, gente, tudo bom? É um prazer, é meu também, verdade. Mais de 5 anos, na verdade, Débora. Em julho fez 5 anos. É verdade. Que eu não venho para o Brasil. Então, imagina, né? Está sendo uma viagem muito especial, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, nessa oportunidade. Estar com vocês aí do outro lado. Estou muito feliz. Ah, que bom recebê-lo aqui. Eu estou mais feliz ainda. que precioso para mim fazer parte dessa edição especial de hoje, né? Então, pastor, conta para nós um pouquinho de como foi o seu chamado para o ministério. Quando foi? Quantos anos tinha? Conta um pouquinho do seu testemunho para a gente. Tá bom. A história é longa, mas eu vou tentar resumir o máximo possível. Eu sou de Jacareí, interior de São Paulo, né, Vale do Paraíba aqui, e eu recebi o chamado no ano de 2000, então já faz aí mais de 20 anos, né? Uhum. E foi numa escola, eu estava naquela época, a nossa igreja estava fazendo bastante encontro com Deus, e era nas escolas, tal, até o pessoal aí vai lembrar, o pessoal mais antigo aí um pouquinho, vai lembrar desses encontros, né? E então eu estava participando de um encontro. Era a terceira vez que eu estava participando e, de repente, um pastor lá que estava passando pelo encontro foi tomado pelo Espírito Santo e trouxe uma revelação, uma palavra. Normalmente, as pessoas, quando falam de chamado, né, às vezes elas acham que tem que ser de uma forma sobrenatural. Sim. Né? E não tem que ser. O meu eu acho que é uma exceção até, são algumas exceções, porque o chamado é algo muito simples e se revela para a gente. Não é lá fora. O meu chamado foi de uma forma sobrenatural, foi usado um pastor, que foi falado em línguas e tal, mas normalmente não é assim. Eu sempre gosto de frisar isso e falar isso para vocês, porque as pessoas esperam que Deus vai abrir os céus, vai descer um anjo e te chamar, né? E não é assim. É bacana citar isso, porque eu era uma pessoa que me ressentia bastante. Porque eu sempre falava que o da direita recebia a profecia, o da esquerda eu nunca era atingida. Então eu ficava um pouco ressentida, até que eu entendi isso que o pastor está falando. Muita gente pensa assim, Débora. Muita gente acha, né? Talvez você aí em casa, está aí nos ouvindo, pense assim também. Estou esperando Deus falar comigo, estou esperando Deus usar alguém. E pode usar e acontece? Sim, acontece. Mas ele está falando ali todo dia na palavra. Uhum. Né? Às vezes é uma coisa tão simples, uma letra de uma música. A gente precisa estar com nossos ouvidos espirituais abertos para entender. E isso vem de intimidade com ele. Né? Sim. Então foi assim, de uma forma sobrenatural, né? Através de uma profecia. E aí, o que vem de diferente aí é que não era algo que eu esperava e nem que eu queria. Uhum. Eu vou contar algo, já testemunhei isso em algumas igrejas. Na verdade, assim, eu tenho vergonha hoje de falar isso. Mas é o que aconteceu, e Deus sabe. Eu até, nesse momento, lá na escola, quando Deus me chamou, eu tinha planos para o futuro, eu estava namorando, estava pensando em casar. E aí,
Eu não queria. Mas eu sabia que porque Deus usou aquele pastor usando as mesmas palavras que eu usei naquela noite. Para quem sabe aí, ou já participou dos encontros com Deus, tem um relógio de oração, intercessão 24 horas, né? E naquela madrugada eu tinha uma escala no relógio de oração às 4 da manhã, e eu terminei a minha escala e fiquei mais um tempo que eu queria ter um tempo sozinho com Deus. E foi naquele momento que eu orei de uma forma que quando o pastor foi usado pelo Espírito Santo para me chamar, ele usou as palavras da minha oração. Foi aí que veio a confirmação. Aí veio né? a confirmação. Só que assim, Deus realmente nos ouve. Parece um chavão, mas a gente muitas vezes fala coisa e fala da boca para fora. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Então, ele usou aquelas mesmas palavras e aí me assustou, porque eu falei algo que, na verdade, eu não estava falando do coração. A verdade é essa. Eis-me aqui, que eu falei para o Senhor, era muito limitado. Era eis-me aqui, ali na minha cidade, no Vale do Paraíba, talvez no máximo aqui no estado de São Paulo. Eu não tinha noção que o eis-me aqui ia além das fronteiras. E quando eu abri os olhos, eu não me lembro de ter chegado até a frente onde é o altar, que era uma escola, né, onde estava tendo a mensagem. Eu não me lembro como eu cheguei até lá. Eu abri os olhos chorando e eu estava lá, mas porque eu não queria. Eu estava chorando porque eu não queria ir. Entendi. Eu não queria ir. Aí, de repente, devagar, eu não contei para minha mãe. Meus pais são separados. Nessa época já eram. Eu sou o único homem de casa. Era, né? Não moro mais. Então, eu não queria... Eu pensei assim, eu não vou falar para minha mãe porque eu não vou mesmo. Então, eu não queria ir. Que orgulho, né? Deus te chama e você fala, não quero, não vou. Não saiu dali nem pensando em preparativo nenhum. Não ia. Eu não ia contar para minha família porque eu não tinha necessidade, porque eu não iria. Então, para que eu vou contar? Vou deixar ela triste e tal. Me preocupava muito falar com a minha mãe. Mas Deus trabalha e realmente Ele... São coisas que a gente sempre fala no dia a dia, mas, na verdade, a gente fala sem ter a noção do que a gente está falando. Deus realmente trabalha de uma forma perfeita. Deus trabalha na tua vida de uma forma perfeita. Tem trabalhado de uma forma perfeita. Passou um tempo, eu fui para começar a fazer o ITQ. Por quê? Porque eu queria para o CTM, para ir para o CTM tinha que ter o ITQ. Para que eu ia para o CTM se eu não queria ir para missões? Interessante. Mal eu sabia. Eu ia perguntar isso mesmo. Para quem não sabe, gente, CTM é o Centro de Treinamento Missionário Quadrangular, tá? Isso. Então, para que eu ia se eu não queria? E na verdade, Deus estava trabalhando no meu coração. Quando eu aceitei esse chamado, eu fui falar com a minha mãe. Eu fui falar com a minha mãe, sabe o que ela me responde? Filho, então tá de chorar, eu me lembro disso. Filho, você sabe que Deus já falou para mim que te chamou para missões? O Espírito Santo tinha falado com ela. Eu não precisei falar. Quando eu fui falar, ela já sabia. Por isso que eu falei, Deus trabalha de uma forma perfeita. Ele fez o que eu achava que era difícil, que era falar para ela. Então ela já sabia, ela falou, eu já sei que você vai para missões. Me emociona. E aí, então, eu fui fazer o CTMQ em 2002. Depois do CTMQ, recebi um convite para ir para a base de São Paulo, para a base do Paraguai, que tem uma jornada já há um tempo em missões. Então, eu fui em 2002, eu recebi o convite para ser obreiro na base do Paraguai, que nós temos até hoje, né, a base lá. Então, eu fiquei lá 5 anos. E depois vim para São Paulo, trabalhei 1 ano na base daqui, na base da Cracolândia, que a gente tinha, né? Sim. A base aqui antes. E depois da base daqui, aí eu fui para o Sudeste Asiático, onde eu estou até hoje. Nossa, então assim, desde o chamado até efetivamente dar passos em direção, levou o quê? 1 ano, 2 anos? 2 anos, né? Porque depois do chamado eu fui fazer o primeiro ano do ITQ. Porque precisava, o CTMQ precisava no mínimo era o básico do ITQ, né? Então, em 2001 eu fiz o ITQ, o primeiro ano, 2002 CTMQ, aí depois, 2003 eu fiz o segundo ano do ITQ, e aí eu fui para o Paraguai. Então, houve aí 3 anos, no total 3 anos. Mas a minha igreja local eu já estava trabalhando com missões. E como foi deixar para trás, assim... Tantas coisas, né? Tudo que não queria, porque deixou a família, os planos, a cidade. Como que foi isso? Eu acho que para um missionário a maior dificuldade é não é abandonar, né? Mas seria renunciar, né? Essa renúncia, acho que é o que mais pesa. Como eu te falei, né? Eu sou de pais separados, então isso me pesava muito por ser o único homem.
Teve um dia, eu estava me preparando para o Paraguai. No dia seguinte eu ia para o Paraguai, né, arrumando a mala. Do lado da casa, nessa época a gente morava numa casa, e do lado dessa casa tinha um terreno baldio. E tinha umas pessoas lá fumando, usando droga. E eu pensei assim, sozinho, Deus, como que eu vou embora deixar minha mãe aqui sozinha desse jeito? E eu estava muito preocupado. No dia seguinte eu já ia. Aí Deus falou comigo, cuida das minhas coisas, eu me emociono. Cuida das minhas coisas, que das tuas eu cuido. E tem cuidado até hoje, Débora. Deus tem cuidado das minhas e com certeza tem cuidado das tuas também. Não se preocupa, essa palavra também é para você. Se você tem pensado, quer ir para o ministério, mas tem algo te segurando, cuide das coisas de Deus, que Deus tem cuidado das tuas, assim como tem feito na minha todo esse tempo. Uau! Uau! Não dá para não se emocionar em algumas coisas. E eu tenho uma palavra parecida, mas não é para hoje. E por que o Sudeste Asiático? Como que chegou até lá? De toda essa trajetória, né? Porque foi para o CTM, acredito que era na unidade de Curitiba, isso? Ou não? Na época ainda era Votorantim. Era Votorantim. Era em Votorantim. Eu fiz em 2002. É verdade. Então, depois, Votorantim, na época, a líder do CTM de Votorantim foi a que foi para o Paraguai abrir a base no Paraguai. Sim, sim. E aí foi ela que me convidou, porque já me conhecia. Já conhecia. Eu não era um aluno bonzinho, não, viu? Não era, não? Não, eu era o... Como que a gente diz? Não era excluído. Não é excluído. Não era os candidatos, os primeiros candidatos ali, Entendi. não. Era um improvável, Um improvável, então. era essa palavra que eu queria. Eu era um improvável. Eu era bom de nota. Eu fui o melhor em nota daquele ano. Mas o comportamento não, eu bagunçava muito. Não dá nem para imaginar. Tem muita história. Se entrevistar ela, tem muita história. E aí, como que foi até chegar? Por que o Sudeste Asiático? É uma outra história. Quando eu saí do Brasil para ir para o Sudeste Asiático, né? Sudeste Asiático, né? Para o pessoal que está em casa, talvez. Aonde é o Sudeste Asiático? A gente está falando de uma região da Ásia, né? Que é o Sudeste da Ásia, que tem ali alguns países. Tem talvez em torno de uns 8 a 10 países por aí, né, incluindo Malásia, Vietnã, Camboja, Indonésia, eu não sei se a Filipinas entra ali, Laos, né, e tem alguns países que são mais críticos. Né, então, por isso que a gente não divulga exatamente o país. Né, então, a gente fala Sudeste Asiático. Na verdade, eu recebi um convite por causa da minha profissão, por uma missão também, uma missão e uma ONG que trabalha com desastres. Então, eu fiz um curso para ser socorrista em desastres naturais. Nessa palestra, nesse curso, eu fui me apresentar, falar que eu era nutricionista, e, na verdade, não foi nem por causa da nutrição. Eu fui me apresentar porque eu já tinha uma experiência de cozinhar, foi o que eu pensei. No Paraguai cozinhava, porque não tinha muita reunião de pastores e tal, e eu vi umas fotos, né, daquela apresentação, então eu pensei, eu posso servir cozinhando para a equipe, porque... Né? Às vezes a gente acha que fazer missões ou trabalhar para o reino só quem está à frente, quem está no altar, né? Quem está pregando. Sim. E não é, né? Quem está limpando, quem está cozinhando para a equipe, né? Quem limpou hoje aqui, por exemplo, está servindo para o reino. É verdade. Né? Senão não estaria limpinho assim. É verdade. Né? A mesma coisa eu pensei, eu posso cozinhar para a equipe que está prestando socorro na catástrofe. Então eu fui com esse pensamento. Quando eu me apresentei para a líder dessa missão, é uma missão e uma ONG, ela falou, ontem eu falei para a equipe para a gente começar a orar para Deus para enviar um nutricionista para a gente. Uau! Foi essa palavra que eu ouvi dela. E ela chorou, me pegou, eu já sou baixinho, né? Vocês me conhecem, eu já sou baixo. Para quem não me conhece, eu sou bem baixo. Imagina ela mais baixa que eu, me pegou pela mão e me levou até lá na frente, era um congresso de missões interdenominacional, e apresentou para a equipe, pediu para pegar meus dados e tal. O convite era para ir para o Timor-Leste. Implantar um projeto com criança desnutrida. Eu trabalhei no Paraguai com isso. Eu não gosto de usar essa palavra, mas, na verdade, é uma ração humana, que é a multimistura. Sim. Né? Acho que muitos já conhecem. E ela queria que eu aplicasse isso lá no Timor-Leste. Então, resumindo a história, aceitei e fui. E o convite era para ir para lá. Só que, nesse meio convite, para quem aí um pouquinho mais antigo, vai lembrar que na rede social, na mídia, se falava muito da fome do chifre da África. Era a maior fome dos últimos 60 anos. Cada dia estava morrendo 10 mil crianças por dia. Sim. Eu orei para Deus e falei, a história se repete de novo, eu orei para Deus e falei assim, Senhor, o Timor é importante, mas a fome do chifre da África é urgente. Falei assim, como que poderia servir de alguma forma?
eu me sentia, assim, precisava servir por causa da profissão. Sim. Né? Era fome. E aí, quando eu encontrei com a líder dessa missão, novamente ela falou assim para mim, Fábio, o Timor está tudo certo, você vai para lá, ok, mas você aceitaria o convite de passar pelo chifre da África primeiro? É uma viagem rápida, antes de ir para o Timor, aí de lá você já vai direto para o Timor? Falei o nome dela, chamei ela, falei exatamente o que eu tenho orado, porque eu tenho visto. E aí, então, eu passei 1 mês no norte do Quênia, 1 mês no norte de Uganda, e para você que está ouvindo isso agora, uma coisa muito importante, o inglês. Eu perdi grandes oportunidades, eu perdi a oportunidade de entrar na Somália por não falar inglês. Então, você aí que tem pensado em entrar em missões, que quer servir de alguma forma, se tem oportunidade, faça uma aula, estude inglês. Porque eu não entrei na Somália por causa do inglês. Não podia intérprete, a intérprete era mulher. Ah, entendi. Então, sim, essa era a dificuldade. Sim. Mas aí, quando eu estava em Uganda, eu recebi a notícia que a pessoa que me receberia no Timor não estava com tuberculose, não poderia, talvez, me receber, porque ela estava se preparando para fazer o tratamento, porque quem sabe tuberculose é um tratamento longo, né? Mais de 1 ano. Sim. Então, pediram para eu esperar para a igreja dela decidir se ela se trataria lá no Sudeste Asiático ou voltaria para o Brasil. Nesse tempo, eu fui para o Sudeste Asiático porque já tinha passagem comprada. Eu já tinha comprado a passagem de ida e volta para o Brasil. E aí, Deus falou comigo lá de uma forma muito clara, num dia lá, que eu não ia usar aquela passagem, que eu ia retornar, que eu ia ficar no Sudeste Asiático muito mais tempo do que eu imaginava, que eu não ia usar. Eu me lembro até hoje, a passagem era para o dia 25 de outubro de 2012, a passagem de retorno. Só que quando Deus falou para mim, você vai ficar mais tempo do que você imagina, eu falei, tá bem, já estava apaixonado por aquele lugar, em questão de 2 meses. Aí eu imaginava que era coisa de 2 anos, ou máximo 5 anos ficar lá. Essa semana vão completar 11 anos. Dia 9 agora, acho que amanhã ou depois, essa semana completa 11 anos que eu estou lá. 11 anos. 11 anos já no Sudeste Asiático. Uau! E qual o projeto que tem desenvolvido desde que chegou lá, pastor? Esses 11 anos eu fiz bastante coisa dentro da nutrição, servindo para o reino. Mas hoje, atualmente, já tem há 3 anos esse mês também nesse mês de novembro, vão completar 3 anos no nosso projeto, que é a Casa Esperança. Mas antes de abrir a Casa Esperança, eu trabalhei com nutrição, indo para as ilhas, onde eu moro, o país que eu moro, tem milhares de ilhas. É um dos maiores arquipélagos do mundo. Então, são mais de 17 mil ilhas. Então, você imagina, tem ilhota, né, para todo lugar lá. Então, eu servi muito com a nutrição, apoiando as igrejas locais, mas aí Deus foi me direcionando e o desejo que eu já tinha no coração foi aumentando cada vez mais para... é um país muçulmano. Na verdade, 85% do país são muçulmanos. Então, assim, não dá para fazer evangelismo como aqui. É proibido proselitismo. Entendi. Na verdade, proibido proselitismo do nosso lado. Do lado deles, pode. Pode. Então, tem muitas proibições, muitas limitações. Mas a gente começou a usar o social alcançando crianças. E aí, talvez venha uma pergunta, né, que eu já ouvi muitas vezes. Então as crianças são muçulmanas? Eu tenho crianças muçulmanas no projeto. Elas não frequentam. O projeto ele funciona de segunda a sábado. Sexta-feira é dia de culto e discipulado. Nós temos 2 cultos na sexta-feira, porque são bastante crianças. Hoje nós temos 140 crianças no projeto. Nossa, que lindo! 140 crianças. E qual a faixa etária dessas crianças? A ideia era de 6 a 17 anos. Então, quando nós abrimos, nós recebíamos crianças de, no mínimo, 6 anos. Se tornou impossível, porque assim, a gente tenta... Mas tem criança, a maioria dessas crianças são catadores, as famílias são catadores de sucata. As crianças também ajudam os pais. Então, muitas delas, as menores, por exemplo, tem criança de 6 anos que fica em casa sozinha, cuidando do irmãozinho menor. Então, se a gente não aceitar o irmãozinho menor, se quiser só ela de 6, o de 6 não pode vir. Entendi. Tenho muitos casos assim. Então, começa de 6, teoricamente, até 17, mas eu já tenho um lá de 18.
que possivelmente vai, né? Eu estou de olho nele. A ideia é tentar treinar ele para ele ser um futuro professor. Esse menino tem história lá com a gente. E como que funciona assim, de segunda a sábado, sexta culto e discipulado? O projeto, na verdade, são vários projetos dentro de um. Eu falo a Casa Esperança é um projeto, mas, na verdade, poderia dizer que seriam vários, né? Essas crianças, elas vão, como eu falei, a maioria são crianças. A gente pode dizer que entre 90% e 95% dessas crianças, os pais são catadores de sucata. Então, eles vão lá e estudam. A gente oferece aula de informática, aula de música, que é teclado e violão, aula de inglês, a aula da língua local, que seria aqui para a gente, tipo, aula de português, né, um reforço de português. Lá seria aula da língua local, matemática, reforço escolar. Aí tem artesanato, futebol. A gente tem um time feminino e um time masculino de futebol. Temos 2 meninos do time masculino que receberam um convite para estar jogando na Malásia, num campeonato. Que legal! Que bacana! E, por último, o último curso nosso lá, isso é a parte social. Nós temos um novo curso, que é o curso de panificação. Esse curso nós quisemos iniciar, né, porque a maioria das crianças são catadores de sucata. Se não catam sucata com os pais, elas limpam, elas lavam. As que são bem pequenininhas ajudam os pais a lavar. Eu nem sabia disso. Para vender a sucata tem que lavar primeiro. Então, elas lavam. Assim, eu pensei assim, que futuro eles têm? Eles não têm esperança de futuro. Então, eu não queria que eles continuassem, e claro, nem eles acho que querem, os pais também não querem que eles continuem fazendo o mesmo que os pais fazem, né? Então, eu pensei, vamos ensinar algo que vai gerar renda para eles, e aí eles param de pegar sucata. E então, a gente iniciou esse curso de panificação, que é quando eles já estiverem bem, cozinhando bem, fazendo bem, tiverem uma certa qualidade, a gente vai estar montando uma cooperativa e ajudando eles a vender para essa renda ser para eles mesmos, para as famílias, e que eles não precisem mais trabalhar procurando lixo. Mas foi fácil, assim, porque pensando que as crianças ajudavam os pais, né? Então, vamos dizer, uma mão de obra ali para catar sucata. Foi fácil ter essas crianças no projeto ou houve resistência por parte das famílias? Não foi fácil, não tem sido fácil e há resistência até hoje. Justamente um dos motivos é exatamente isso, as crianças ajudam os pais. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado, uma certa tolerância, e eu sempre tenho tentado frisar isso. É para o futuro deles, é para o bem. Alguns entendem e acabam abrindo mão, outros precisam realmente que os filhos ajudem. E também tem por a gente ser estrangeiro, por ser cristão, eles têm um certo receio também. Então a gente tem bastante dificuldade, sim. E como que vocês trabalham? Eles que procuram ou vocês que oferecem? Como que funciona essa dinâmica? Deus tem trazido. Do início, para você ter uma ideia, nós fizemos apenas 2 divulgações, 2 dias. Saímos com roupa de palhaço, eles moram... Seria tipo uma comunidade, uma favela na beira da linha do trem. Então, nós saímos apenas 2 sábados, convidando, entregando panfleto, fizemos um folder, entregando e contando 2 vezes, 2 sábados. Aí o meu pastor local, o meu pastor de lá, ele falou assim, Fábio, no dia o primeiro dia que ia começar o projeto, ele foi de manhã para orar com a equipe, ele falou assim, Fábio, prepare o coração de vocês para receber uma criança como se estivesse recebendo 100. Se chegar uma criança só hoje, recebam ela e trabalhem com ela como se tivesse 100 aqui. Eu falei assim, eu já tinha pensado assim, pastor, eu já tenho pensado e vai ser assim mesmo. Isso era bem de manhãzinha. Na parte da manhã, chegou 3 crianças. Já eram 3 vezes do que esperado, né? 3 crianças. Depois do almoço, porque a maioria está na escola de manhã. Entendi. Depois do almoço, começou a chegar 5, 10, 20, 30, 40. Primeiro dia do projeto, chegaram no total 67 crianças. Uau, gente! 2 vezes nós convidamos. E hoje nós temos 140 e tem crianças que querem se matricular, mas a gente não tem condições de receber mais. Tem uma fila de espera. Uma fila de espera. Uma fila de espera para se inscrever no projeto. Entendi. E assim, então eles ficam até completar a idade. Eles só saem se eles decidirem sair? Na verdade, deveria ser até os 17 anos, né? E 17 para a gente poder ter um revezamento também, né?
Alguns saem, outros que falam que eu não queria sair, como que eu faço? Já houve. Então, alguns desses, eu tenho um projeto para o futuro, Débora. Eu tenho um projeto de tentar profissionalizar eles, encaixar eles de alguma forma. Uma segunda hoje, fase, né? Hoje se fala muito em BAM, né? Em Business and Mission, né? Yes. Então, yes. A gente tem trabalhado, a gente tem orado, Sim. tem um projeto já escrito nessa área. Então, eu pretendo, aqueles que querem continuar, então, eles saem da Casa Esperança e vão entrar num projeto que eu já tenho até escrito e trouxe para o Brasil agora, para que a gente possa encaminhar eles, profissionalizar eles e depois fazer parcerias com hotéis e restaurantes na cidade. Que legal, que legal. Eu acho o Business as Mission uma ferramenta extraordinária, né? Para você fazer... Eu penso em você alcançar integral mesmo, né? Porque não é só alma, só espírito, mas são também as necessidades físicas, materiais, né? do ser humano ali, né? É muito mais do que a gente imagina. Não é só aquilo que a gente antes aprendia. Não é que... É que se tinha pouca informação, eu acho, antes, né? Agora a gente tem bastante... Se fala muito mais sobre isso. E a gente consegue alcançar até na área da ecologia, através da missão de business em missões, negócios em missões, a gente já consegue trabalhar com ecologia, com o próprio social, né? Então é algo fantástico, algo que eu tenho falado no meu coração também. E isso alivia a igreja, Débora. Alivia a igreja, né? Eu acho assim, a igreja já tem tanto gasto, já tem tanto peso para carregar, né? Então, assim, os missionários, um ministério que tem entendido e tem despertado para esse lado de negócios e missões, vai trazer um alívio muito grande para a igreja em relação a isso. E não fica só apenas dependendo de uma doação, né? E às vezes é mal visto. Eu vejo lá. Às vezes eles falam que ONGs são... como que se diz? É uma forma... me fugiu agora a palavra. É uma forma formal de pedir esmola. Olha que feio. Nossa, sim. Uma forma formal de pedir esmola. Então, é mal visto. Na verdade, os dois acabam se apoiando, né? Para que o trabalho de avançar o reino seja feito de forma mais eficaz e mais rápida também, né? Porque daí principalmente oferece suporte para o outro. Exato. Né? E principalmente em país fechado, que não pode ir abrir uma igreja, não pode fazer uma evangelização. Então, isso tem sido uma ferramenta muito importante. Muito bom. E eu percebi que a questão da profissão foi o que propiciou chegar onde estava, né? Exato. Porque foi por meio dela. Foi. Né? A nutrição, que começou um trabalho ali no Paraguai. Aí, vamos dizer, te deu mais segurança para se oferecer por algo um pouco maior, né? Então, hoje... às vezes tem pessoas que têm medo, né? Porque quando se fala de serviço no reino, alguma coisa de missões, ela fica com medo de ter que abandonar aquela profissão, de ter que abandonar aquele trabalho, mas, na verdade, é necessário como uma ferramenta, né? Foi assim que aconteceu com você, né? Exato. Muitos têm esse receio e quando a gente consegue entender que a gente pode servir muito mais do que a gente está ali limitado, o alcance é muito maior. O alcance é muito maior. Quais são os desafios que o pastor teve no início? Eles são os mesmos hoje? Ou a cada período que avança, esses desafios vão mudando um pouco? Vão mudando, vão mudando. Quando a gente olha para trás, a gente vê que os desafios, as dificuldades do passado... Hoje, nós vemos que são bem menores do que a gente imaginava. Como problemas nossos também, né? Quando a gente passa por um problema, né? A gente olha e acha que é tão grande. Quando você saiu dele, você vê que não era, né? Tanto assim, né? Então, a mesma coisa com os desafios. Antes, e a gente vai amadurecendo também, né? Antes, a gente tinha outros desafios que hoje a gente olha e vê, nossa, são pequenos. Os desafios de hoje seria crescer. Eu vejo mais para o lado do crescimento. A gente está crescendo de uma forma muito rápida, então tem aquela dificuldade na estrutura, né?
Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado, porque a gente quer crescer mais com qualidade. A gente está fazendo para Deus. Então, assim, tem uma expressão, né? Quando quer abraçar muita coisa, acaba caindo, né? Sim. Muita coisa, você não consegue pegar tudo. Então, é mais ou menos isso. Então, tem que tomar esse certo cuidado, porque o crescimento está sendo muito rápido, como eu falei. A gente está com 140 com crianças esperando para entrar. O projeto tem crescido, Débora. Além das crianças, as estacas estão se estendendo. Uhum. A gente tem alcançado os pais. A gente está conseguindo... nós temos uma parceria lá, uma base aberta bem onde eles moram. E nós estamos conseguindo trazer discipulado para as mães. E nós estamos falando de um país muçulmano. Então, assim, é uma obra que Deus tem... É uma grande porta de oportunidade que foi aberta, né? Não imaginava. Então, os desafios hoje têm sido esses. Uau. Alcançar os pais. Desafios um pouco mais sérios, alguns, por exemplo, como o abuso infantil, que agora está surgindo. A gente está conhecendo melhor as crianças, conhecendo melhor, sabendo as reações deles, os pais. Então, tem surgido outros problemas que antigamente a gente nem imaginava. E vocês trabalham como equipe de voluntários, no caso? Vamos dizer que sim. Uhum. No Sudeste Asiático, o termo voluntário não é muito parecido com aqui. Aqui o voluntário é 100% voluntário. O teu tempo livre você doa, sem esperar nada em troca. Sim. Né? Uhum. Esse é o voluntário nosso, voluntariado nosso. Lá o voluntariado, eles sempre esperam alguma coisa. Entendi. E, de certa forma, é compreensível porque ninguém vive de vento, né? É verdade. Se eles querem se voluntariar, mas eles precisam trabalhar. Né? Todo mundo precisa. E o projeto funciona todos os dias? Todos os dias, desde manhã. Uhum. Então, é de manhã até 5 horas da tarde. Então, assim, a gente precisa... Então, tem alguns professores que recebem uma oferta mensal fixa. Uhum. Tem outros que são voluntários. Então, esses voluntários realmente vão uma vez por semana ou 2 vezes por semana, a gente ajuda só com o transporte. Mas, então, até isso. Aqui no Brasil nem isso precisaria. Sim. Não é? Voluntário aqui, ele quer se doar total. É verdade. Lá a visão é um pouco diferente. Mas funciona assim, uma equipe fixa e uma equipe bem menor de voluntários. E qual o total de pessoas na equipe hoje? Hoje nós temos 4 mulheres fixas, 4 professoras, incluindo a minha esposa, mais 3 homens, então seriam 7, 8. 8 fixos. 8 fixos. Para 140 crianças. Se não é a graça... Eu não sei como que vocês estão conseguindo isso, gente. E 2 voluntários. Não, então, vamos dizer que seriam 10. 10? Comigo, 11. Ok, então seria mais ou menos uma pessoa a cada 14 crianças. Isso. E elas ficam lá o dia inteiro? Ou... Intercalando o horário da escola, certo. né? Uhum. Hoje, nós temos uma escala. Então, as 140 não vão todos os dias. Ah, certo. Isso só mudou por causa da pandemia. A pandemia acabou nós tivemos que, acho que todos, né, tivemos que nos adaptar com essa pandemia em muitas coisas e aprendemos muito com ela. Uhum. E nós também lá, então, por causa da pandemia, nós fomos obrigados a limitar. Lá foi muito rigoroso, inclusive a vacina foi obrigatória, o exército fechava as ruas, então, também a gente teve que se adaptar e reduzir o número de crianças que frequentava por dia. E era uma mudança, a semana que vem fecha tudo, a outra semana volta e abre 25%, 70%, era assim. Por isso, a gente fez uma escala das crianças, limitando, e a gente viu que deu certo. Ah, que legal. Então, a gente mantém. Uhum. Então, as crianças não são todas, porque são 140, nem cabem no espaço. Aí vocês conseguem fazer tudo com qualidade, Exato. né? Dividindo. Muito bom, pastor. E a gente vê que tudo isso foi possível, agora vocês estão com um projeto para que se torne autossustentável e até possa ampliar ainda mais, né? Com a proposta aí da panificadora. Mas como é importante fazer parte de uma denominação que tem um culto dedicado a isso, né? Que é o 3º domingo de missões, onde vem até o pastor Mário e a pastora Bianca têm trabalhado para ter essa consciência missionária da oferta de missões. Como é importante você fazer parte de uma denominação que te dá esse suporte? Fundamental, né? Débora. A gente vê alguns amigos brasileiros que estão no campo, assim, a gente percebe que está sem um apoio e sem uma igreja, sem uma denominação.
E eu acho isso tão perigoso, estão sozinhos, se acontecer algo, eles estão sozinhos. Fora a parte espiritual, a gente tem que ter uma cobertura espiritual, né? Então, graças a Deus, nós temos que louvar a nossa igreja, a Igreja Quadrangular Brasileira, porque tem essa visão de missões, e eu quero aproveitar esse momento e deixar esse agradecimento a você, meu amado, a meu irmão, a Igreja Quadrangular Brasileira, através do 3º domingo do mês. Obrigado ao pastor Mário, à pastora Bianca, à pastora Paula, né, que está hoje nos liderando, e a todos vocês que têm ofertado tudo isso que vocês estão ouvindo. Eu trabalho no Sudeste Asiático e em tantos outros países que nós temos outros missionários. Só é possível por causa da tua oferta, por causa da oferta do 3º domingo. Então, nosso muito obrigado. Vou até ser ousado e usar o nome da SGM, da Secretaria-Geral de Missões, fazer esse agradecimento no nome da Secretaria-Geral de Missões, deixar o nosso agradecimento. Obrigado, porque tudo isso tem sido possível, porque você tem feito parte, através da tua oferta, da tua oração. Oração também, Débora, oração é essencial, e a oferta é muito importante, porque a gente não come vento. A gente precisa de sobreviver. Para viver, nós precisamos de dinheiro. Mas, acima do dinheiro, é a tua oração, a tua intercessão, é que tem nos mantido lá. É que tem, nos dias difíceis, tem nos levantado e colocado a gente para frente. E a nossa igreja, ela possui, né, até... Nós temos hoje o Uniora e temos o AMAI. Temos um Uniora que ora, guerreia, né, guerreia pelas nações, pensando também na igreja local. E temos o AMAI, que é voltado para a intercessão missionária. Então, você também pode ser um guerreiro de oração pelas nações, pela causa de missões, né, fazendo parte do AMAI. É só se cadastrar no site sgmbrasil.com.br. Ou você também pode ir procurar saber sobre o Uniora, salas de oração. Quem sabe, quiçá, montar uma sala de oração, conversar com o seu pastor, ter esse ambiente, colocar as fotos dos nossos missionários, das nossas lideranças e se levantar em intercessão para que essa obra continue sendo realizada. E além dessas histórias, de histórias, assim como nós ouvimos do pastor Fábio hoje, nós teremos a oportunidade em breve de ouvir outras histórias, né? Ah, sim, temos muita oportunidade, e vamos ter aí, né, ainda nesse mês mesmo, né? Eu quero aproveitar também e já deixar um convite para você, você que está nos ouvindo agora aí, né? Esse mês nós vamos ter o nosso Congresso Internacional de Missões, do dia 25 ao dia 27 de novembro, lá na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, aqui no estado de São Paulo. E parece, se eu não me engano, até está bem mais facilitada agora a inscrição, né? Está dividindo em 12, né? É isso mesmo. Você pode dividir em 12 vezes no cartão. Você corre lá e garanta já a sua vaga. Eu vou aproveitar, pastor? Eu sou muito entrona, me perdoa. Não, tranquilo. É um bate-papo. Gente, eu quero aproveitar e dar uma dica para você, porque talvez você não possa ir, porque o seu tempo não te permite. Mas você pode abençoar outra pessoa. Quero contar a experiência que teve lá na nossa igreja local. Né? A pastora auxiliar, uma das pastoras auxiliares nossa, ela tem um salão de beleza. E ela não vai poder ir por conta desse salão. Mas nós tínhamos uma jovem que está desempregada e queria muito ir no Congresso de Missões. Então, a dona do salão doou um dia de beleza para que a jovem fizesse uma rifa. Em 2 dias, ela vendeu todos os números para conseguir pagar o Congresso de Missões à vista. Então, uma ideia, né? Exatamente. Uma ideia para você que está nos ouvindo aí, uma ideia isso para você que está nos ouvindo, que talvez você não possa, se esforce para ir, vai ser bênção demais. Já tivemos em alguns, né, Débora? Já. Tivemos em alguns, e vai estar todos os missionários da SGM, da Igreja Quadrangular Brasileira. Eu vim para o Brasil por causa do Congresso, sabemos que outros já vieram, alguns estão chegando, mas estarão todos nesse Congresso. E você vai ter uma única oportunidade. Não sei quando, de novo, vamos poder nos encontrar assim. Então, é uma grande oportunidade para você poder participar desse Congresso. E se você não puder, faça como a Débora deu a ideia aqui. Ajude alguém que queira muito, você não pode, mas alguém está querendo e é isso aí, contribua. Gente. Se você não tem ninguém para te patrocinar, faça trufas, faça bolo, faça alguma coisa, mas não perca essa oportunidade. Eu te garanto que vai ser emocionante e pode ser esse dia que o Senhor vai queimar o seu coração e você vai poder ouvir
as mesmas palavras que o pastor Fabinho pôde ouvir, né? Imagina quantos testemunhos. Uau, imagina. Se só nesse momento aqui já foram alguns, imagina de tantos outros que passam têm outras experiências, né? É verdade. Vaquinha virtual, Débora. É verdade. Vaquinha virtual, gente. Olha aí. Vaquinha virtual. Eu já usei vaquinha virtual. Isso. Aí depois, o que vocês fazem? Depois que vocês fizerem tudo isso, não se esqueçam de deixar nos comentários lá no perfil da SGM, ou se não, até mandar um WhatsApp, um comentário falando: eu assisti o podcast, coloquei em prática uma das dicas lá e eu fui para o congresso por conta disso. A gente quer saber, não é isso? Isso, vai ser uma oportunidade única. Vamos estar todos... Essa é uma grande oportunidade para todos nós. Para você que está aí, que quer participar, que vai estar encontrando conosco, assim como para nós, como os missionários, também isso é muito especial, porque a gente vai ver amigos de anos que a gente não se encontra. Tanto estando no campo, quanto os daqui do Brasil também. Quantos amigos a gente tem que a gente não se encontra vamos nos encontrar lá. É verdade. Quero encontrar você lá também. Eu estou muito emocionada. Tem missionários, por exemplo, que a última vez que eu vi tinham 2 filhos, agora já tem 3. Então, não conheço o terceiro ainda. Então, eu também não conheço quem é. Tá lá pro meu lado, lá. Eu sei quem verdade, é. Quero muito ver eles. Eles são amigão. Ai, eles são demais. A gente tá ansioso. Para você saber quem é, você tem que ir pro Congresso de Missões, né? Exato. Agora, eu vou aproveitar esse tempo, até porque o pastor Fabinho, talvez algumas pessoas estão pensando. No início, ele falou que ele namorava quando ele estava no encontro. Depois, nós não ouvimos mais nada a respeito disso durante o testemunho, mas tem uma aliança ali, gente. Então, pastor, nos conte como que foi, porque, para quem não sabe, gente, o pastor Fabinho casou com uma nativa asiática. Agora pensa, casar com alguém da sua própria cultura já é difícil, né? Diz aí, os meninos estão balançando a cabeça que gente. Todos são casados? Já é difícil? Imagina de uma outra cultura. Como que foi isso? Como aconteceu, pastor? Inclusive, ela tá aí. Achei que ela ia conseguir dar a oportunidade de conhecer ela. Ela está aqui com a Audrey. A Audrey é a nossa bebê. Uhum. A Audrey tem 1 ano e 4 meses. É fruto de um milagre. Um milagre de Deus assim, fantástico. E não sei se vai dar tempo, ela vai conseguir chegar aí. Ela estava dando comida para bebê. O bebezinho estava com fome. Mas eu conheci ela lá, depois de... Não vou me lembrar exatamente quanto tempo, mas depois de alguns anos que eu já estava no Sudeste Asiático, eu conheci a Cindy, ela se chama Cindy. Ela é nascida lá, mas ela é descendente de chinês, então a família dela são chineses, e entre eles ainda falam chinês. Sério? Com a Audrey, os avós da Audrey, né, os meus sogros, quando vão em casa, só falam chinês com a Audrey. A Audrey não entende nada, claro, né? Ainda não. Mas, gente, esses filhos de missionários são muito chiques, porque eles não falam 2 idiomas, né? Tem que ser de 2 para cima, né? Menos que isso não dá, Eu falo né? português com a Audrey, a Cindy fala a nossa língua local lá, né? Quase que sai. A Cindy fala a nossa língua local lá com a Audrey. E a Cindy com os pais, e os pais da Cindy, né? Os avós da Audrey com a Audrey, fala o chinês. Então, provavelmente, ela vai falar chinês também. Ah, vai sim. Então, e voltando para a pergunta, eu conheci a Cindy, eu fui solteiro, claro, eu conheci a Cindy lá aproximadamente, talvez entre 3 a 4 anos, não, 2º ano, mas a gente veio casar fazem 6 anos, né? Nós casamos há 6 anos atrás, está fazendo, se eu errar aqui, ela vai me matar depois. Eu não tenho nada com isso. Aqui. Mas... ela não fala muito português, né? Dessa vez ela está falando um pouco melhor. Sério? Já está entendendo melhor. Às vezes eu nem quero que ela entenda, mas ela está entendendo. Mas conheci ela lá e realmente não é fácil. Não é fácil, como você mesmo falou, né? Um casamento já aqui, né? Já é difícil, que são 2 vidas completamente diferentes. Vamos dizer que são 2 culturas completamente diferentes. É verdade. Né? Cada um tem seu costume. E, de repente, se une. Isso já dá conflito. Você imagina uma cultura diferente. E ainda uma cultura asiática, que é totalmente diferente da ocidental. Uhum. Né? Tem símbolos, tem gestos que a gente não pode fazer. E eu fui aprendendo isso errando. Mas a maior dificuldade, para a gente resumir isso, porque teria horas aqui de podcast se fosse falar só sobre o casamento, a maior dificuldade é a forma de pensar.
O meu maior desafio no casamento, vou estender muito mais, não só no casamento. Acho que a minha maior dificuldade no campo asiático é a forma de pensar. Tem dificuldades com a comida, tem dificuldades com a perseguição, mas assim, o que mais eu acho que mais me estressa, que mais eu tenho que tomar cuidado, é a cultura voltada para o lado da forma de pensar. Às vezes eu falo uma coisa e ela interpreta diferente. Às vezes eu falo com eles, tem que ser muito claro. Essa história de você dar indireta não funciona. Geralmente isso não funciona em outros lugares. Muitos lugares. O brasileiro dá uma indireta, o outro percebe, né? A gente fala alguma coisa, um olhar, a gente dá, a pessoa já se toca, né? Uhum. Não, com eles não adianta. E brincadeiras também, assim, não é... A brincadeira ela é muito cultural. Uhum. E isso eu já tinha percebido no Paraguai. Eles assistiam televisão e davam risada, e eu não via graça. Não era que eu não estava entendendo. Eu entendia, só que assim, não tinha graça assistir aquilo. Uhum. E hoje eu vejo a Cindy fazendo isso. Ela vê uma novela, ela vê um programa de televisão, e ela está dando risada, e eu falo assim, mas o que ela está achando graça nisso? Brincadeira boba de uma pessoa... o humor deles é muito diferente. Então, assim, aquela coisa de tropeçar numa escada, cair, e ela dá risada disso, ela gargalhar. Então, mas a forma de pensar, assim, de um certo ponto, Débora, vamos dizer que isso é positivo, sabe por quê? Limita as brigas. Às vezes a gente está entrando numa discussão, eu não estou conseguindo explicar para ela, aí você desiste, deixa para lá, vou discutir por causa disso também não. É porque então fica mais compreensivo, então, né? Será que é isso? É que quando a gente talvez está mais nervoso, né? Você já tem em qualquer momento de nervosismo, tá? Não só quando você está bravo. Uma situação de estresse, você já tem dificuldade em pensar no segundo idioma. Né? Por exemplo, a própria oração. Quando eu oro, eu tenho muita dificuldade em orar na língua local. É uma oração, eu me sinto orando artificial. Como que eu vou dizer isso? Sim, dá para entender? Mecânico, né? Eu tenho que escolher a palavra que eu sei falar. E a oração não é assim, a gente ora do coração, né? Sim. Flui, né? Então, você imagina numa discussão, numa briga, numa coisa que a gente está discutindo ali. Não, mas por que você falou assim? E aí, você quer falar alguma coisa que você não consegue traduzir. Entendi. Aí chega uma e fala assim, desiste de brigar. Então, isso tem sido positivo. Né? Então, tem as vantagens, tem né? As vantagens. Isso na questão do casamento, mas na questão também do relacionamento no geral com o povo local, também, às vezes a gente acha que ele entendeu, ele não entendeu. A forma de pensar é diferente, Débora, muito diferente. Muito diferente. Esse é um grande desafio. Então, foi o grande desafio no início, quando chegou lá, pode dizer que foi um dos maiores desafios, então. Muitos pensam que é a comida, né? Que é a cultura em questão de costumes. Isso é difícil, sim, também. Mas isso é pessoal, né? Talvez para outros seja diferente, né? Talvez para você, uma comida muito estranha seja mais difícil de se adaptar do que pensar diferente do outro. Mas, para mim, tem sido a forma de pensar deles. Mas eu acho que, na verdade, a gente até se sente assim, né? Porque mesmo quando a gente muda de estado dentro de uma mesma nação, o comportamento das pessoas em outro estado é diferente. E isso causa muita estranheza, né? Muita estranheza. Às vezes um fala de um tom que para ele não é bravo, é normal, e o outro entende de uma forma mais sensível, uma cultura um pouco mais sensível ali. Então, e a outra é mais agressiva, né? Mais direta ali, né? Quantas vezes eles falam, a gente acha que eles estão brigando, que estão bravos, e não, estou conversando normal. Estão conversando normal. Você vê em local público, por exemplo, você olha assim, está tendo briga ali. Na verdade, nada, eles estão conversando normal. Ainda mais depende da etnia. Lá tem isso. Assim, até um pouco difícil, eu acho, da gente, como brasileiro, entender. Porque quando fala etnia, nosso pensamento vai só para a Amazônia, os povos indígenas, né? Sim. Porque realmente aqui é tudo misturado, né? Por causa da colonização. Lá não. Lá, apesar de serem países colonizados, mas eles mantêm, até hoje, as etnias não se misturam, falam os idiomas, os dialetos das próprias etnias. Tem igrejas em cultos só das etnias. Uau. E não se misturam. Evitam casar. É raro o que aconteceu comigo, por exemplo, que a Cindy, sendo descendente de chinês, casar com que não é chinês,
chinês local, eu me refiro, né? Aham. É muito raro. Sério? Então foi tipo um milagre, então. Milagre, casamento, milagre, o nascimento da Audrey. Por que seria um milagre o nascimento da Audrey? Diz que seria um grande testemunho, esse então é a um gente quer grande, saber. É. Eu vou chorar de novo. Fica à vontade, ó, tem guardanapo. Então, Gente, prepara o olha, guardanapo primeiro. Isso, aí eu vou até descobrir aqui, gente, que a gente deixou o convidado sem comer, gente, ó. Aí você pode ir falando, comendo um chocolatinho para se consolar, tá? Eu vou assim. Então, o nascimento da Audrey foi o seguinte. Aí envolve um pouquinho da cultura também no início dessa história. Como brasileiro, a gente normal, estou falando pela maioria, tá? Eu sei que tem exceções, mas normalmente o brasileiro quer um tempo depois do casamento antes de engravidar. Né? Eu vejo como uma adaptação para o casamento. O casamento já é duas vidas diferentes que precisam se adaptar, né? Então eu pensava dessa forma e falei para a Cindy, vamos ter um filho depois do primeiro ou segundo ano de casamento. Para eles não, principalmente a família pressionava bastante. E ainda mais chinês, sabe que chinês, maior população do mundo, né? Sim. Então, não precisa nem falar muito, né? Não. Chinês, é questão de cultura. Então, quanto a família mais tem filhos, eles são mais prósperos. Deus abençoando eles. Não próspero de dinheiro, mas é mais bênção sobre a vida deles. Mesmo que não tenha dinheiro, Débora. Às vezes uma família, a gente tem crianças no projeto, família com 10 filhos e não tem eles casa. Se sentem abençoados. Porque eles podem reproduzir. É mais ou menos assim. Então, a família cobrava bastante também. Depois do segundo ano de casamento, nós paramos com qualquer método, esperando. Agora sim, se Deus permitir, podemos engravidar. Quando completou os 2 anos, aí a Cindy, querendo muito já ter filho, eu falei, então vamos, porque a gente não está conseguindo, vamos procurar... Não, desculpa. Depois do segundo ano, nós ficamos esperando. Segundo, terceiro, quarto ano... No 5º ano, falei, tem coisa errada. E muita cobrança. Uma coisa do Sudeste Asiático é que ele não pergunta se você quer ter filho. A primeira pergunta, quando ele te conhece, não é você solteira ou casada. É, você já casou. Não existe a possibilidade na cabeça do asiático lá. Se você quer. É a opção tua ser solteiro. Não existe. Eles te perguntam, você já casou? Se você falar não, por que você não casou? Eles são bem invasivos. E a gente acha que é aqui que o povo é invasivo, né? Você tem uma noção, eles são tão invasivos que no primeiro encontro com eles, ele pode te perguntar quanto você ganha, seu salário. Nossa, gente. Verdade. Você tem que manter isso. Mas voltando para o assunto do testemunho da Audrey, no 5º ano, aí nós realmente vimos que tinha um problema e fomos procurar ajuda médica. Aí a Cindy fez exames e foi num ginecologista e constou que não tinha problema nenhum. Ele falou, tem todos os óvulos maduros, tudo, não tem problema nenhum. Aí ele falou, agora você faz exames. Aí eu fui, lá mesmo na cidade, fui fazer um exame, fui direto no laboratório, não foi num especialista. Até não sei questão de relação ao nosso tempo, mas tem uma história... Pode falar. Posso falar? Uma história bem... Eu vou cuidar de algumas palavras, mas é uma história que hoje é engraçada. Mas, para mim, foi muito constrangedora. Para quem... Todo mundo sabe, né? Para quem você quer engravidar, vai fazer exames, sabe que tipo de exames precisa ser feito, principalmente o homem, né? Então, eu fui fazer os exames específicos para homem, né? E vamos dizer assim, aí eu fui no laboratório, porque foi indicação do médico, já morrendo de vergonha, porque no Brasil eu não teria, Débora, não teria problema nenhum nisso. Lá, por causa de que eu sei como é a cultura, e as atendentes da clínica, todas muçulmanas, tudo com véu, me receber para fazer um exame desse, eu me sentia constrangido, né? Numa cultura que o homem não põe a mão na mulher, nem cumprimenta. Então, aí ela me perguntava algo, de querer ser tão formal, ela me perguntava algo que eu não conseguia entender. Não que eu não estava conseguindo entender, eu não estava conseguindo entender o que ela estava, onde ela chegava com aquela pergunta. Entendi. Porque ela estava sendo muito delicada. E ela falando com a voz bem baixinha, muito baixinho. E eu perguntava de novo, senhora, não estou entendendo, pode explicar de novo? Ela me perguntava de novo o negócio. Daqui a pouco, eu ouço uma voz lá no fundo, Pastor Fábio. Eu já estava morrendo de vergonha. Mas me encontrou um conhecido que me chama de pastor ainda. Era uma irmã da minha igreja. Eu não estou mentindo. Ela senta todo domingo, ela sentava do meu lado, assim, na minha esquerda. Era ela, eu e a Cindy.
E ela vem... Só que para ela foi natural. Para mim não tinha como ser natural. E eu acho que eu estava roxo. Eu queria abrir que o chão... Desse um terremoto e abrisse o chão ali. É muito comum ter um terremoto lá. Eu queria cair naquele buraco. Ela, pastor Fábio... Aí ela veio... Aí ela me explicou o que a moça estava explicando. Eu não vou entrar em detalhes. Não vou entrar em detalhes do que a mulher estava me perguntando. Aí ela teve que te explicar claramente. Ela precisava saber se tinha ocorrido algo naquele período para poder fazer o exame ou não. Porque se tivesse ocorrido algo naquele período, não podia fazer o exame naqueles dias, tinha que esperar. Ai, que vergonha. Mas voltando para o testemunho, você falei, isso é uma história engraçada. Hoje é engraçado, né? Aí, inclusive, essa irmã da igreja... Quando ficou pronto os exames, ela me levou na igreja, no domingo seguinte. E aí, acho que foi um dos dias mais tristes da minha vida. Ela levou no culto, ela estava bem quietinha, do meu lado, ela aqui, assim, de aqui, e eu vi que ela não falava nada comigo em relação a isso. Quer dizer, se fosse algo bom, ela já tinha falado logo no início. Terminou o culto, aí ela me chamou de lado, ela me chamou no momento que a Cindy não estava perto, me entregou e falou os exames. Eu falei, como que tá? Ela falou assim... A resposta dela já deu para saber, né, pela reação dela, deu para saber a resposta. Ela falou assim para mim, nosso Deus é Deus dos milagres. Débora, era tudo que eu não queria ouvir. Aí eu já entendi. Eu falei, como que deu o exame? Ela falou, deu ruim, mas tentando levar para me animar. Sim. Mas Deus faz milagre. Quantas vezes nós já vemos Deus trazer fertilidade a quem era infértil? Eu falei, Deus do céu. Aí eu abri o exame. Desculpa, estava 100% de células masculinas mortas. 100%. É difícil. Aí, eu não tinha coragem, eu fui embora. Eu fui embora e era um domingo, né? Era um domingo lá do almoço, culto lá de manhã. É difícil. E eu fiquei enrolando, eu não tinha coragem de falar para a Cindy. E eu enrolei até o máximo, era na noite, quando a Cindy falou que a Cindy não sabia que ela tinha me levado os exames. Eu não ia conseguir dormir se eu não falasse com a Cindy. Aí eu falei para ela assim, a gente tem que conversar. Eu sentei com a Cindy e falei, eu me lembro do que Deus fez hoje, estou chorando por isso, de ver a Audrey hoje. Aí eu falei com a Cindy e contei para ela, Cindy, o resultado está ruim. Nós choramos muito aquela noite, muito. Não, era impossível. Então, o problema era comigo. Então, eu tenho hipotiroidismo. Eu quero aproveitar, é difícil, mas também, mais uma vez, falar com você que está nos ouvindo agora, que esse é um testemunho que aonde eu tenho oportunidade, eu quero compartilhar. Porque, às vezes, não só uma infertilidade, mas, às vezes, você está me ouvindo aí, tem um problema que o médico talvez falou que não tem cura, que não tem remédio. Né? Talvez você esteja nessa situação com alguma outra enfermidade, ou até mesmo igual a mim. Mas nosso Deus, hoje eu posso dizer isso por experiência própria. Nosso Deus é o Deus dos milagres. Glória a Deus. E o milagre que trouxe na minha vida, ele pode trazer na tua vida também. Glória a Deus. A infertilidade, seja ela realmente a própria infertilidade, ou seja uma infertilidade numa área da tua vida que talvez você pensou que estava morta, que já estava, ou até que está morta. Deus, no nome de Jesus, ele pode trazer à vida aquilo que está morto. Como diz em Romanos, ele traz à existência, isso é muito lindo, ele traz à existência aquilo que ainda nem existe, como se já existisse. Ele trouxe a Audrey, que não existia. E hoje, pena que ela não está por aqui agora. Que não existia nem a possibilidade, né? Aí, Débora, a história ainda continuou nisso. Aí, isso foram anos, não foi rápido. Lá onde nós moramos, a medicina é bem precária, muitos diagnósticos errados. Se eu fosse procurar um especialista lá, eu não ia ficar em paz, independente do resultado que desse. É assim, quando alguém tem um pouquinho de possibilidade, procura médico na Malásia. Sim. Quando alguém tem um pouco mais de possibilidades financeiras, vai que é bem próximo onde nós estamos ali. Eu tinha só um pouquinho de possibilidade, então eu fui para a Malásia. E fui numa clínica específica, procurei um especialista, mais um pouco de exames constrangedores, aí eu tive que fazer ultrassom. Eu fazer ultrassom. E aí o segundo exame, num especialista, deu 2% de células vivas, porém, esses 2% estavam deformados ou imóveis, sem cauda, as células masculinas. E ele falou novamente, é impossível.
O primeiro médico, ele trouxe uma palavra, ele falou uma palavra assim muito, não me esqueço, muito feia. Ele foi totalmente antiético. Ele falou assim: você não engravida nenhuma formiga. Com esse resultado, você não engravida nenhuma formiga. O primeiro médico. O segundo já foi bem mais ético, mas falou, do jeito que está aqui hoje não tem como. Ele mesmo sendo budista, esse médico, ele falou, só um milagre. Mas Deus trouxe esse milagre. Glória a Deus. Em plena pandemia, no ano de 2021, a gente procurou também ajuda, porque a gente sabe que Deus usa assim a medicina. Para isso ele trouxe a medicina, né? E nós procuramos um especialista lá. Eu entrei numa dieta restrita, fizemos um programa e eu me lembro que era muito difícil. Eu não aguentava mais comer melancia. Foram 3 meses de tratamento. Melancia, kiwi, não podia tomar café. Eu amo café, sou apaixonado por café. Não podia tomar café, mas valia a pena o sacrifício. E em outubro do ano passado, em outubro de 2021, veio a notícia, a Cindy estava grávida. Então foi a primeira foi a notícia mais triste, mas depois foi a melhor notícia da minha vida. Eu acho que foi a segunda, né? A primeira foi eu saber que eu sou salvo por Cristo, e a segunda é que Deus fez esse milagre. Glória a Deus. Mas os problemas não pararam, né? Os problemas não pararam. A gente estava feliz por isso. Aí, naquela semana, o médico pediu que precisava fazer outros exames na Cindy, que daí era próprio, específicos para a gravidez. E aí, então, veio um exame que constou que o sangue dela, em palavras populares, o sangue dela estava grosso. E ele falou, isso vai perder o feto, então você tem algumas possibilidades, algumas alternativas. A primeira era não fazer nada e o feto tinha apenas 20% de chance de sobreviver. A segunda é difícil. A segunda opção era tomar remédio via oral e o feto teria de 50% a 60% de chance de sobreviver. E a terceira era tomar injeção, que o feto teria de 70% a 80%. Não existia possibilidade de 100%. Sim. E eu falei que eram injeções. Quantas são? Ele falou assim, é até o fim da gravidez. Lembrando que eu falei, foi na primeira semana da gravidez. Na primeira semana. Ele falou, até o fim da gravidez. Eu falei, quantas injeções... quantas vezes? Ele falou, é diário, no mínimo uma injeção por dia. Dependendo do desenvolvimento, vai ter que tomar 2 por dia. Eu falei, preço. Primeira coisa que a gente pensa. Em reais, daria mais ou menos R$250 por injeção. Todos os dias, no mínimo, se fosse uma injeção por dia. Poderia ser 2, seria R$500 por dia. Eu não tinha como. Eu falei, meu Deus, eu dependo do senhor de novo. Aí eu falei para ele, para o médico, então preciso que seja via oral. Não tem condições. Mais uma vez, eu não tive coragem. Eu não tive coragem de ir embora para casa direto. Eu peguei o resultado, assim de não estava junto. Eu fui para casa de um amigo. Era noite já. Eu fui, chorei com ele, oramos junto. Ele também é missionário, ele também é brasileiro, de outra missão, de outra denominação, mas nós oramos, ele é um amigo muito próximo. E aí eu tomei coragem e voltei para casa. Aí, mais uma vez, foi mais uma noite difícil, mas aí teve algo muito especial. Eu contei para a Cindy, falei do resultado desse exame. Essa noite foi difícil, mas eu acordei com uma palavra do Senhor fantástica. Quando eu acordei pela manhã, eu chamei a Cindy e falei, Cindy, Deus falou o seguinte, eu dei o milagre maior difícil foi a infertilidade e vocês engravidaram. Agora vocês estão preocupados com algo menor. Eu sou Deus que faz o milagre por completo. Foi isso que ele falou. Eu jamais vou dar um milagre incompleto para vocês. Eu sou o Deus do alfa e do ômega. O que eu começo, eu termino. Aleluia. E com essa palavra, foi uma batalha a cada semana. Toda semana eu lembrava disso. Toda vez que batia o medo, eu lembrava. E eu não tinha mais a tristeza que eu tinha antes. E nem a Cindy. Foi muito tranquilo, porque o Espírito Santo sempre traz essa palavra. Deus é o Deus do alfa e do ômega. Deus é o Deus que começou o milagre na tua vida e que vai terminar. Ele não vai fazer um milagre por incompleto. Ele não dá um milagre incompleto. Ele falou isso para mim e fala para você também, meu amado. Ele começa e termina. E no 8º, resumindo a história, no 8º mês, o médico vira e fala, não, algo muito importante. Tinha que tomar as injeções para afinar o sangue. Ou tomar o remédio oral. Nós optamos pelo remédio oral. O milagre veio no 3º dia. No 3º dia, a Cindy começou a ter sangramento. Corremos para a clínica. O médico falou, para de tomar o remédio, porque o sangue já está fino demais. Passou.
Foi só 3 dias de remédio, Glória a Deus. até o fim da gravidez. No 8º mês, aí mais um probleminha. Mas eram problemas pequenos diante da infertilidade, né? O cordão umbilical estava enrolado no pescoço. E ela é uma menina, se vocês conhecerem ela daqui a pouco, ela é uma menina que ela muito agitada. Então, dentro da barriga também ela era agitada, acabou se enrolando no cordão umbilical. E ele falou, vocês precisam, a cada 1 hora, vocês precisam contar os movimentos dela. Se ela se mover menos de 10 vezes ou menos, no período de 1 hora, correm para a clínica. Eu acho que precisa fazer a operação, né? No 8º mês. Débora, toda noite nós orávamos, até mesmo antes da gravidez, toda noite nós orávamos pedindo o milagre da gravidez. E quando ela ficou grávida, a Cindy ficou grávida, orando pela saúde da Audrey. Toda noite, quando eu pus a mão na barriga da Cindy para orar pela Audrey, em questão de 5 minutos, ela se mexia muito mais de 10 vezes. E ela precisava se mexer no mínimo 1 hora, né? Então, esse foi a última dificuldade. Na verdade, foi o penúltimo. Quando ela nasceu, ela também ainda nasceu com falta de ar, temperatura muito baixa. Ela nasceu azulzinha. Então, nós não conhecemos ela no primeiro momento. Ela nasceu, foi direto para incubadora, e baixa temperatura e ajuda respiratória. Mas no dia seguinte, eles trouxeram ela no quarto, nós conhecemos, e ela é uma menina saudável, alegre, e é nosso maior milagre. Esse é o testemunho da Audrey. Que lindo, que lindo. Obrigada por compartilhar, pastor. Tudo que Deus começa, ele termina. Ele termina. O milagre ele não dá pela metade. Ele termina. O milagre completo. Se ele chamou, ele termina. Termina. Se ele chamou você, se ele te chamou para a obra também, ele termina. Ele te dá tudo que você vai precisar. Às vezes não é no momento, quantas vezes nós ouvimos isso? Né? Não é no momento. E eu vivi isso. Não foi no momento que eu quis. Mas Deus não demorou. Era o tempo de Deus. Foi o momento. Sabe o que eu ouvi, o que eu creio hoje? Isso é específico meu, eu precisei cuidar de 140 crianças primeiro, para daí ele veio trazer a Audrey para mim. Fez um treinamento intensivo. Exato. Amém, amém. Glória a Deus. Posso dar só mais um Claro. testemunho? Que foi como o nascimento da Casa Esperança. É um outro testemunho tremendo também. O desejo do meu coração era e ainda é abrir um orfanato. E eu posso compartilhar isso agora, porque eu já compartilhei com a minha líder, com a pastora Paula, retornando para nós queremos ampliar, não é fechar a Casa Esperança, é ampliar a Casa Esperança e abrir um orfanato. Nós temos procura, tem famílias que querem deixar as crianças lá, acontecem das crianças ficarem órfãos, isso aconteceu. Vou dar um exemplo específico. Existe um menino que ele era da Casa Esperança, morava com a avó faleceu, a mãe, trabalho não muito bom, ele não conhece o pai, a avó faleceu, ele não tinha com quem morar. A vizinhança trouxe ele para a Casa Esperança, queria que a gente recebesse isso para morar, eu não tinha condições, permissão ainda do governo eu tinha para um orfanato. É um projeto legalizado no governo, desde do início do projeto, nós temos toda a documentação, é um projeto, não foi alugar uma casa e receber criança. Lá, pela lei, nós precisamos abrir legalmente primeiro, alugar a casa, tirar foto da fachada e depois começar a trabalhar. E foi assim. Mas voltando a falar desse menino, nós não pudemos ficar com ele, porque não tinha a estrutura para isso. Ele foi morar com um tio que é muçulmano, e hoje ele é muçulmano e trocou até de nome. Isso é um exemplo. Então, por isso, o desejo de abrir um orfanato tem aumentado. Na verdade, é um orfanato também para crianças órfãs, mas para crianças abusadas, tem tido caso, para crianças que têm muita necessidade. Se a gente não recolher, se a gente não cuidar, os muçulmanos têm feito. Sim. Mas voltando a falar do testemunho, então, o início era para ser orfanato, aí recebendo conselhos da minha liderança, pediram vai devagar, abre um projeto primeiro que não tenha tutela das crianças. A história é longa, mas resumindo, então eu obedeci e começamos assim. Mas antes, por que nós começamos? Estava eu num almoço, com a mania, né, de estar almoçando e vendo o celular, vendo algum vídeo no Facebook, pela timeline. A Cindy estava no quarto, já tinha almoçado, e eu vi um vídeo que, na verdade, acho que você que está me assistindo também deve conhecer, é um vídeo muito comum, de uma moça dinamarquesa, ela é toda tatuada, porque ela encontra uma criança abandonada na Nigéria, uma criança que já estava há 6 meses na Nigéria, um menininho de 2 anos.
estavam morando já na rua. Na verdade, esse menininho era para ter sido sacrificado. Isso é a história do vídeo. Era para ter sido sacrificado porque ele nasceu com deformidade, considerado menino bruxo, mas a família não teve coragem e abandonou ele. Essa dinamarquesa encontrou ele e adotou. Isso era um primeiro vídeo, é um vídeo de 2016. Esse vídeo eu já tinha visto há um tempo atrás já. Mas nesse dia, na hora do almoço, que eu estava comendo e vendo o vídeo, me apareceu o segundo vídeo, que foi um ano depois, que era o vídeo de quando o menino já tinha sido adotado e foi o primeiro dia de escola dele. Inclusive, tem até reportagem na Record com relação a essa história. E aí a moça fez novamente a foto. Ficou muito famosa a foto, que ela está ajoelhada, dando água e bolacha para o menino, ou biscoito, depende de onde você está ouvindo. E aí ela refez a foto um ano depois, quando ela adotou o menino, o menino estava no primeiro dia de escola. Eu, olhando para esse vídeo, eu comecei... o foco era outro, mas eu aprendi muito com isso. Em vez de olhar para o que a moça tinha feito, que foi salvar a criança da morte e adotar a criança, o vídeo, na verdade, eu tirei o foco e comecei a prestar atenção nas tatuagens dela. Não é nada contra tatuagem, não é isso o tema. É que eu tirei o foco do que era principal, do que era essência. E o que eu vi? O que eu ouvi? Deus falou assim para mim: você está prestando atenção em algo que... como que eu digo assim? Ele falou assim: você viu o que ela fez? Ela salvou a vida dessa criança. Ela salvou a vida dessa criança. Você está olhando para a tatuagem dela? Aí ele perguntou assim para mim: por que você está aqui? Um momento muito especial. A Cindy está chegando. Gente, agora sim, vocês vão conhecer a família completa. Acabamos de falar: oi, filha, dando tchauzinho. Cindy, pode vir, Cindy. Cindy é bicha do grupo de cine. A gente vai tentar, tá, Débora? Porque a Audrey, às vezes, ela não... então a gente vai... Vem tá todo papai. mundo querendo conhecer o testemunho. Acabei de falar de você, filha, como você nasceu. Olha, gente, que linda, Audrey, gente. Oi, que moça linda. Olha, oi. Que lindeza, gente. Ali, filha. Lá, oi. Obrigado, porque muitos de vocês oraram por nós. Obrigado. Você comentou do Amai, né? Comentou do Amiora, do Uniora. Vocês oraram por ela. E aqui é o fruto da nossa oração, da oração de vocês. Muito obrigado, gente. Essa é a Audrey, nosso milagre. E essa é a Cindy. A Cindy, gente. Oi! Eu só rapidinho, então, finalizar o testemunho. Daí a gente pode conversar um pouquinho com a Cindy. Com o Sedan, Saxe Tentan, Buca Roma Singa. E aí, Deus falou para mim assim: quantas vidas... por que você está aqui? E eu tentei responder para Deus assim, algo muito óbvio. Deus sabe, Ele me trouxe lá. Em questão de segundos, isso. Tentando justificar para Deus porque eu estava no Sudeste Asiático. Aí Deus me perguntou para a segunda vez. Mas é isso muito rápido. Na terceira vez eu entendi, Débora. Deus não está perguntando para mim por que eu estava no Sudeste Asiático. Porque você está aqui, vamos descer um pouquinho, ou vai com a mamãe, o porquê que você está aqui não é o porquê que eu estava no Sudeste Asiático. Ele perguntou para mim por que eu vim para esse mundo. Ele falou para mim... meio dela puxar alguma coisa aqui. Deus falou assim para mim: por que você está aqui? O que você tem feito? Ela, pelo menos, salvou a vida de uma criança. E você, quantas vidas você tem salvo? Eu comecei a chorar. Aí a Cindy viu, perguntou, eu falei: eu e Deus, depois eu te explico. Deus está perguntando para mim qual era o meu propósito de vida. E Deus talvez esteja perguntando hoje para você e para você que está nos ouvindo: qual é o teu propósito de vida? Por que você está aqui? Por que você está nesse mundo? Quantas vidas você tem salvo? Foi o que ele me perguntou. No mesmo dia, finalizando a história, eu fui levar a Cindy para a faculdade. Ela estava estudando nessa época. A gente tem uma motinha, a gente tem até hoje essa motinho. E eu fazia o caminho todo dia igual que ela passando. Eu passava por um córrego para fugir do horário de trânsito, de fugir em português. Do pico? Do pico, eu falo machete ela é lá. E aí, esse caminho que eu fazia todo dia passa por um lixão. Do lado do lixão. E sempre tem crianças, tem famílias que deixam as crianças debaixo das árvores e eles ficam em cima das montanhas de lixo procurando sucata. Todo dia eu fazia esse caminho e era algo que se tornou comum para mim ver aquela cena.
Naquele dia, é ainda o dia do vídeo, Débora. O vídeo foi na hora do almoço. Eu tô indo à tarde levar assim, debaixo de uma chuva. Tanto que ela levou uma muda de roupa para trocar na faculdade, porque estava muito molhado. Eu passei assim de não viu essa cena, porque ela estava com a viseira do capacete quebrada. E era para você também. Era para mim. A minha não estava quebrada e eu olhei aquilo. Aqui é uma cena muito triste. Naquele momento que eu passei, tinha 2 crianças, 2 menininhas. Uma, eu deduzo pelo tamanho do corpo, em torno de 8 anos de idade, a maior. E uma outra um pouquinho menor, talvez uns 5, 6 anos de idade. As 2 no monte de lixo. E quando eu passei de moto ali, a chuva era tão forte, Débora, quando eu volto, o rio já tinha transbordado e não pude fazer aquele caminho. Ela pega, a maiorzinha, pega uma bolinha. Eu dou esse testemunho em muito lugar, mas assim, a emoção é a mesma. Ela pegou uma bolinha verde, eu imagino que fosse um tomate, alguma coisa assim, não dava para ter certeza. Ela pega aquela bolinha, ela lava com a própria água da chuva e ela dá para a menorzinha. E ela mordeu. A menorzinha mordeu aquilo. Eu acho que era um tomate. E aí Deus de novo falou assim para mim, você está vendo? O que você tem feito para mudar essa situação? Aí, de novo, eu continuei a chorar. Falei, o que você tem feito para mudar? Então, isso é a pergunta de Deus hoje para mim e para você. O que você tem feito para mudar a situação? Qual é o teu propósito de vida? Esse é o testemunho e por isso nós iniciamos a Casa Esperança. Ai, que lindo. Obrigada por compartilhar. Amém. Quero aproveitar, então, que nós estamos com a Cindy. Eu vou traduzir, tá bom? Tá bom. Quando eu conheci o pastor Fabinho, ele não era casado ainda. Isso, Aí a segunda vez que nos vimos foi no Congresso Internacional de Missões, ele já estava casado. E agora a terceira vez que nos encontramos já tem a Audrey. E agora a Catiga, ela entendeu. Estamos felizes com isso. Mas o pastor Fabinho compartilhou conosco a respeito da Casa Esperança, você também trabalhando. Como tem sido a sua experiência nesse trabalho da Casa Esperança, impactando, né, influenciando tantas crianças assim? Eu vou traduzir, tá? Entendeu em partes. Aku sudah ada saksi tentang rumah singgah dan sekarang dia bertanya untuk kamu bagaimana pengalaman kamu di rumah singgah, lihat yang kehidupan anak-anak itu berubah. Jadi apa yang pelayanan dari itu, apa yang pengalaman kamu sekarang di rumah singgah? Bagaimana mereka berubah? Bagaimana kamu merasa? Você podia resumir o finalzinho? Como que tem sido impactar a vida dessas crianças? Como ela se sente fazendo parte desse projeto? Kamu merasa kamu dari tim rumah singgah lihat berubah anak-anak? Ketika baru lihat pertama kali anak-anak. Quando ela viu logo no início as crianças, como as crianças eram. Tidak teratur. Eles eram extremamente desobedientes. Apalagi ketika baru mulai proyek ya. Principalmente no início do projeto. Mereka sangat susah diatur. Era extremamente difícil de mantê-los, de conseguir controlá-los. Tapi karena proyek sudah berjalan berapa? 3 tahun. Mas porque já estamos há 3 anos trabalhando com eles. Saya bisa lihat anak yang mulai dari awal sampai saat ini. Hoje eu consigo ver aquelas crianças que estão desde o início do projeto até hoje, até agora. Berubah banyak gitu. Há uma transformação muito grande. Dari Ela quer falar também. Dari Pengalaman kamu sekarang? Pengalaman aku. Apa kamu merasa? Aku merasa ketika aku mengajar mereka. Hoje quando eu ensino eles, estou dando aula para eles. Mereka bisa terima, bisa tangkap dengan baik. Eu consigo ver a transformação, vendo que eles recebem, eles entendem e eles são obedientes agora. Dan ketika ibadah juga mereka, aku selalu ajak mereka supaya lebih semangat gitu. E principalmente quando eu vejo nos cultos, eles participando dos cultos, eu vejo a transformação de intimidade deles com Deus
e que eles conseguem entender. E antes eles não tinham esse comportamento. Ai, obrigada, Cindy, muito obrigada. Nós estamos chegando ao fim desse tempo. Nós tínhamos planejado antes, a Cindy nem poderia estar, né? E agora Deus providenciou esse tempo oportuno para que todos conhecessem essa família linda que tem se dedicado para compartilhar o reino de Deus. Muito obrigada por compartilharem conosco, por serem uma candeia acesa ali no Sudeste Asiático e também seria um canal de inspiração para tantos outros jovens dessa geração, viu? Obrigado. Que através de vocês, outros jovens digam, eis-me aqui, Amém. Mesmo relutantes. Mas quando Deus escolhe, quando a gente encontra aquele olhar do Senhor, não tem como mais voltar atrás. Amém. Amém? E eu creio que vai ser assim. Muito obrigada. Obrigado, viu, Débora. gente? Obrigado também a você que está aí, que tem nos apoiado nessa obra. Obrigado ao pastor Mário, à pastora Bianca. Obrigado a cada um que tem ofertado novamente. Eu retorno aqui, porque é através da tua oferta, é através da tua oração, que nós sentimos que nós não estamos sozinhos. Nós somos apenas 3 lá, mas nós sabemos que nós temos uma igreja gigante aqui no Brasil. Temos uma família gigantesca aqui no Brasil, que tem orado por nós, que tem nos apoiado, que tem mantido a gente lá. Então, nós não estamos sozinhos, é um trabalho em conjunto. Nós lá e vocês aqui, e não só nós, né? Em tantos outros países também. Amém. Obrigado pelo convite também, pela oportunidade aqui. Obrigado por esse tempo tão precioso. Amém, amém. Gente, obrigada. Você que esteve conosco até agora. Espero que você tenha sido impactado. E eu também espero ver você lá no Congresso Internacional de Missões dos dias 25 a 27 de novembro, tá? Então, por hoje é só. Nos encontramos no nosso próximo episódio, na segunda-feira, às 20 horas. Deus abençoe. Paz seja convosco. Tchau, tchau. Paz seja convosco, o podcast oficial da Quadrangular.